Estamos juntos, mais uma quarta-feira, nossa aula de resolução de redação. Hoje nós temos o objetivo de pensar em uma introdução nota 1000. Preparei um tema novo, ou seja, vocês que ficam aí sedentos, ansiosos por temas novos, eis aqui mais um tema que será trabalhado hoje, inclusive na nossa segunda aula, no nosso segundo tempo, que se inicia às 11 horas da manhã. Nós teremos a correção de uma redação, focando sobretudo na introdução, mas obviamente vamos pensar na parte integral do texto, atribuir nota, pensar nas competências, certo? Atribuir a nota necessária e pertinente para a redação. Isso vai acontecer no nosso segundo tempo, no nosso segundo encontro do dia, que acontece toda quarta às 11 horas. Bom, agora, neste encontro, que se iniciou às 8 horas da manhã, agora inclusive são 8 horas e 4 minutos, nós iniciaremos um debate importante, necessário, pertinente, que fala sobre uma classe trabalhadora, infelizmente, invisibilizada pela sociedade. O nosso tema de hoje lida com pautas, certo, que estão associadas tanto ao mercado de trabalho quanto a uma classe social vista de maneira invisível. E isso acontece justamente por conta do grupo social que geralmente representa essa classe trabalhadora. O nosso tema de hoje é os desafios da valorização dos trabalhadores domésticos no Brasil moderno. Notem que quando nós falamos sobre trabalhadores domésticos, nós estamos falando basicamente sobre as funções ou sobre a classe trabalhadora que lida diretamente com as funções do lar. Nós estamos falando, sobretudo, de mulheres, existe aí um gênero específico, né? Nós sabemos até por uma informação da vida, né? Os principais sujeitos que estão na linha de frente dessa classe trabalhadora, né? É realmente o grupo feminino. Então, precisamos observar que existe um gênero específico que está na linha de frente dessa classe trabalhadora. Existe também um recorte racial. As pessoas que estão em linha de frente, além de mulheres, são mulheres, em sua maioria, pretas e pardas nesse Brasil, justamente por conta da questão da escolaridade, que geralmente para esse grupo tende a ser mais baixa, a escolaridade. E nós estamos falando basicamente das pessoas que estão aí na linha de frente dos cuidados com o lar, seja, né, o cuidado efetivo da casa ou com as pessoas que moram na casa. Então, estamos falando basicamente das cozinheiras, faxineiras, certo? Cuidadoras de idosos, ok? Que muitas vezes vivem na informalidade, ou seja, não recebem remuneração adequada, não têm garantia de direitos. É importante pensar que é uma classe trabalhadora bastante invisibilizada, ok? Nossa discussão atenta, precisa e necessária. Bom, vamos que vamos. Mais um dia, mais uma quarta-feira. Nós já temos muitos alunos ao vivo online, né? Não tem jeito, a nossa turma extensiva, a galera aí, ó, afiada, né, meu diretor? Muita gente. Ó, a Nani sempre com a nossa família Pro Enem, já mandou aí uma situação, e aí coloquei um determinado conectivo. Qual conectivo, Nani? Ó, a Nani colocou, isso se evidencia, é conectivo? Não. Nani, quer fechar a introdução? Nesse sentido, tá? Daqui a pouquinho vou falar mais sobre a introdução, já que, ó, o tema da aula é a introdução nota 1000. O tema da redação, os desafios da valorização dos trabalhadores domésticos. Bom, Cassiane, Sabrina Rocha, Yasmin, Vitor, Luana minha xará, Luana Góes, Jéssica Raira e Karen. Karen com C, não Karen com K, hein? E mais quem? Darlisson, Janiele, Ana Cláudia, Meire e Hallam. Hallam, diretor? Acho que é, né? Hylam. Tem um I aí, né? É que eu já não consigo enxergar tão bem, mas o diretor falou que tem um I, Hylam. Certo? Tudo bem, meus amores? Vamos que vamos? Bom, vamos dar uma olhada nesse primeiro texto para nós iniciarmos a nossa discussão? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Com a aprovação da Lei Complementar número 150 de 2015, que regulamentou a emenda constitucional número 72, os empregados domésticos passaram a gozar de novos direitos. Alguns desses novos direitos passaram a ser usufruídos logo após a edição da lei, como, por exemplo, o adicional noturno, intervalos para descanso e alimentação. Outros direitos só passaram a ser usufruídos pelos empregados domésticos a partir de 2015, a partir de outubro de 2015. O FGTS, seguro-desemprego, salário-família, dos direitos em vigor, destaca-se. Percebam que apenas em 2015 determinados direitos foram assegurados aos trabalhadores domésticos. É preciso entender que antes de 2015 existia, né, uma invisibilidade dessa classe trabalhadora e, sobretudo, essa classe trabalhadora vivia na informalidade. É preciso pensar que o trabalho informal, ele vai deixar os sujeitos, os trabalhadores, em condição indigna. Por quê? Esses sujeitos ficam totalmente à mercê dos seus patrões. E, infelizmente, existem pessoas e pessoas. Existem pessoas que vão pagar um salário mínimo, que vão, ao menos, conceder direitos como férias, como folga, mas existem pessoas que não vão fazer esse tipo de coisa. E aí, até 2015, nós falávamos, né, que a vida de trabalhadores domésticos no Brasil era uma vida basicamente baseada em um resquício do sistema escravocrata. Porque se não existem regras, se não existem leis para validar e balizar certos direitos a esses profissionais, significava, portanto, né, a omissão governamental e, por sua vez, a falta de dignidade. Porque um trabalhador, ele necessita de direito. O salário digno
é o quê? A possibilidade do trabalhador levar a comida, o alimento, o sustento para sua família. Uma vez que a omissão governamental se faz e não garante a dignidade, as férias, né, os direitos mínimos dos trabalhadores, existe, portanto, o quê? Primeiro, o resquício do sistema escravocrata, porque se alguém tem a sua força laboral explorada, se alguém tem a sua força de trabalho explorada sem receber salário digno e sem direitos trabalhistas, significa, portanto, que essa pessoa vive em um sistema análogo à escravidão. E, infelizmente, quando não existem leis, quando não existem bases para regulamentar determinadas profissões, o que acontece? A falta de dignidade, que era o que acontecia de maneira completamente desordenada até 2015. Em 2015, com a PEC das domésticas, existe uma regulamentação dessa classe trabalhadora. Tá. A PEC das domésticas, prof, garante direitos, sim, mas só isso, infelizmente, não tem surtido efeito. É necessário, na verdade, mudar a concepção da sociedade, porque muitos ainda consideram que trabalhadores domésticos são pessoas inferiores, né? Existe uma invisibilidade sistêmica a essa classe trabalhadora. Então é importante pensar que esse debate, ele lida, né, com informações importantes, necessárias, ok? Bom, e aí, quais são os direitos destacados e alcançados pós-PEC de 2015. Primeiro, salário mínimo nacional. Há estados em que existem leis estaduais garantindo um piso salarial da categoria superior ao salário mínimo que deve ser observado pelo empregador. Ou seja, antes de 2015 não existia um salário mínimo, né? Se um empregador quisesse pagar R$200, pagaria. Se o outro quisesse pagar 150, pagaria também. Se o outro quisesse pagar 500, esse aí estava fazendo muito, né? E aí o que nós temos? Uma falta de dignidade, né? É uma desumanização, ok? Sobe um pouquinho, diretor, sobe um pouquinho. Não, no caso desce, então. É o movimento contrário. Isso. Vejam só. Hora extra, jornada de trabalho. Vejam aí, gente, informações que são básicas para outras profissões, né? São básicas, certo? O descanso semanal, os feriados, as prorrogações dos horários noturnos, quando houver, já estão compensados na jornada 12/36. Essa jornada é mais comum no emprego doméstico para os empregados que trabalham como cuidadores de idosos e de enfermos, né? A hora extra, o adicional respectivo será de no mínimo 50% a mais que o valor da hora normal, quando a ocorrência de jornada extraordinária. Tende a haver o pagamento de cada hora extra com um acréscimo de pelo menos 50% sobre o valor da hora normal. Nós estamos falando sobre questões que são básicas para outras profissões, certo? Isso é importante, ok? Bom, vamos lá, olha só, Jamile já tá aí na articulação, diretor. Vamos fazer um protesto. Que protesto, Jamile? Calma aí, eu nem me inteirei na informação. Olha só, deveriam colocar na plataforma. Jamile, estamos colocando. Não fazem redação à toa. Júlia, não fala isso. Aí você corta o coração dessa prof. Estão fazendo redação com objetivo. Que objetivo é esse? Alcançar nota 1000 no Enem. E todo tema é importante. Estamos fazendo justamente esse ajuste na plataforma, né? A grande questão é o seguinte, nós passamos, né, por um cenário de instabilidade na plataforma, e aí nós já chegamos a essa estabilidade. Agora estamos incorporando esses temas, tá? Estamos incorporando esses temas à plataforma e tenho certeza que daqui a pouquíssimo tempo vocês terão esses temas disponíveis para vocês enviarem essas redações. Não deixem de fazer essas redações. Prof. Lu, manda esse debate, faz o debate em sala, e aí você se organiza, você se esforça, cria a redação. Não é para rasgar, jogar fora, não. Deixa essa redação guardada, tá? Porque daqui a pouco você vai passar limpo, certo? Esses temas vão entrar na plataforma daqui a pouco. Bom, vamos que vamos? Olha só. Vamos descer aí, Vamos para o texto 2. Bom, os trabalhadores domésticos representam uma parte significativa da força de trabalho global no emprego informal e estão entre os grupos de trabalhadores mais vulneráveis. Eles e elas, e aí neste caso específico do Brasil, são elas, trabalham para casas de famílias, muitas vezes sem termos claros de emprego, sem registro formal e excluídos e excluídas do âmbito de legislação trabalhista. O trabalho doméstico representa o núcleo duro do déficit de trabalho decente no Brasil e no mundo. A seguir, confiram as estatísticas sobre essa classe trabalhadora na realidade nacional. Vejam aí fatos e números, certo? Existem 67 milhões de trabalhadores domésticos no mundo, segundo estimativas da OIT para 2013. Deste número, 80% ou 55 milhões são mulheres. Então existe aí, um gênero específico que está na linha de frente do trabalho doméstico. Isso nós já falamos, nós já sabíamos por uma questão, né, da vida social, certo? E agora existem estatísticas que comprovam as nossas, certezas. Bom, a América Latina e o Caribe contam com 18 milhões de trabalhadores domésticos, dos quais 88% são mulheres. O trabalho doméstico representa 27% da ocupação feminina na região. O trabalho doméstico é uma das ocupações com níveis de remuneração mais baixos no mundo, com média de salário abaixo da metade do salário médio do mercado de trabalho. Muita disparidade. Desce mais um pouquinho, diretor. Cerca de 90% dos trabalhadores domésticos não têm acesso à Seguridade Social. Em 2016, o Brasil tinha 6,158 milhões de trabalhadores domésticos, dos quais 92% eram mulheres. Então, nós estamos falando de um grupo majoritariamente feminino. Apenas 42%
contribuem para a Previdência Social e só 32% possuem carteira de trabalho assinada. Então, nós estamos falando de mais de 6 milhões de trabalhadores com apenas 32% com carteira assinada. Gente, olha só. Precisamos pensar que a CLT, né, a carteira assinada, o que ela oferece? Ela oferece direitos e ela oferece dignidade, ela oferece seguridade social. A partir do momento que existem trabalhadores que vivem à margem, sem essa carteira assinada, essas pessoas não têm, por exemplo, uma aposentadoria garantida. Ou seja, trabalha-se uma vida inteira sem ter, ao menos, a garantia de uma velhice tranquila com um salário digno. Nós estamos falando, portanto, de direitos que são inegociáveis para a dignidade humana, né, para trabalhadores do Brasil. Bom, vamos jogar esse tema no quadro, diretor? Volta lá para o topo do material, para a gente poder jogar o tema no quadro e iniciar a discussão aqui? Vamos lá. Os desafios da valorização dos trabalhadores domésticos. Tá descendo o morro, diretor. Calma aí. Trabalhadores, vamos trabalhar com equilíbrio. Domésticos. No Brasil moderno. Bom, vamos lá, diretor. Joga aqui para mim, por favor. Os desafios da valorização dos trabalhadores domésticos no Brasil moderno. Então, vamos pensar nesse tema? Bom, como sempre fazemos, vejam só, desafios. Nós estamos falando sobre problemas, entraves, certo? Da valorização dos trabalhadores domésticos no Brasil, ok? Valorização neste caso, nós estamos falando basicamente dos direitos trabalhistas, certo? Nós estamos falando de direitos trabalhistas e, por sua vez, o quê? Nós estamos falando de seguridade social. Então, direitos trabalhistas e seguridade social. Certo? Trabalhadores domésticos. E aí? Classe trabalhadora composta majoritariamente por mulheres, e nós vimos essas informações nas estatísticas. Vamos lá? Então, qual é a faceta, qual é a cara dos trabalhadores domésticos no Brasil? Né? É uma classe trabalhadora composta, né? Classe composta majoritariamente por mulheres. Essas mulheres são pobres, ou seja, já têm uma vulnerabilidade social e, por sua vez, são mulheres com pouco acesso à escolaridade na maioria dos casos, tá? Então, eu preciso falar que é uma classe composta por majoritariamente mulheres e essas mulheres ainda têm nichos específicos. Nós, quando observamos o quadro de trabalhadores domésticos, né? Não são funções exercidas em geral por mulheres de classe alta, né? São mulheres da classe baixa, são mulheres pobres, vulneráveis, certo? São mulheres que muitas vezes deixam os seus filhos em casa, né? Para cuidar de filhos de outras mulheres. Então nós precisamos pensar nessas vulnerabilidades associadas, ok? Classe composta por mulheres, majoritariamente, ok? No Brasil moderno, precisamos pensar basicamente, né? No nosso recorte social, e também no nosso recorte atual. Ok? Certo? Essas mulheres, elas são pobres. E no Brasil, infelizmente, né? As pessoas pobres, né? Infelizmente, 75% da pobreza no Brasil está representada por pessoas negras, certo? Então, estamos falando de mulheres negras. Pardas e negras. Mas entendam que pardos, até na visão do Brasil, né? Pardos são negros, ok? Bom, vamos voltar aí, meu diretor? Bom, vamos lá. Vai descendo aí, por favor. Isso mesmo. Texto 3. Trabalhadores domésticos no Brasil em milhões. Vejam só, 6,653, então 6 milhões, 6 milhões é tanta coisa que fica até perdida. 6 milhões, 653 mil.
desses 6 milhões e uns quebrados, 4 milhões, mais de 4 milhões, né? Sem carteira assinada. E nós temos aí 6 milhões que são mulheres. Então, nós estamos falando de um número altíssimo de mulheres, certo? Desce mais um pouquinho. Bom, chegamos ao texto 4. Olha o texto 4. Veja só. Então, agora você quer direitos trabalhistas, né? Vejam aí essa charge, que é uma charge atenta, né, diretor? À nossa realidade. Percebam que nós temos uma luta de forças, certo? Entre as classes trabalhadoras e uma charge pesada. Por quê? A trabalhadora, veja aí as vestes dela, a cor da pele dela. Veja que existem marcas nas suas costas, marcas correntes nos pés, chicote na mão da patroa, né? Então, agora você quer direitos trabalhistas? Bom, basicamente, essa charge, ela se linka ao ano de 2015, que foi o ano em que houve, né, a promulgação da PEC das domésticas. Basicamente, o ano em que as empregadas domésticas passaram a ter algum tipo de direito trabalhista. Então, vejam só, infelizmente, nós precisamos pensar, muito do que se discute enquanto problema social, enquanto desigualdade social no Brasil, tem como alicerce o fator racial, gente, não tem como. Parece às vezes repetitivo, mas, infelizmente, o Brasil, ele foi criado, alicerçado, estruturado a partir de duas grandes problemáticas. Primeiro, o sistema colonial, certo? O colonialismo, a exploração, gerou, né, um braço fortíssimo que se reverbera até os dias de hoje, que é o sistema escravocrata. Então, quando se fala em desigualdade social, não se pode esquecer do teor racial. Infelizmente, o que nós precisamos observar? Joga aqui, por favor, no meu quadro, diretor. Se nós sabemos, né, e nós sabemos isso não por uma estatística do IBGE, nós sabemos isso por uma dedução do mundo. Quem são as maiores trabalhadoras domésticas no Brasil? São mulheres. Isso nós sabemos. E qual é a cor dessas mulheres? A cor dessas mulheres é o quê? É qual? São mulheres pretas, são mulheres pardas, são mulheres pobres, faveladas, periféricas, nordestinas, certo? São mulheres indígenas. Então, nós estamos falando de teor racial, certo? Se existe um grupo que está na linha de frente dessa função trabalhadora, isso acontece justamente porque o Brasil não ofereceu políticas públicas suficientes para que essas mulheres pretas pudessem estar em outro patamar de condição social e, por sua vez, de profissão. Então, existe aqui uma questão importante, certo? Já que só em 2015 os direitos foram assegurados, nós precisamos entender que existe um resquício do sistema escravocrata no Brasil, ok? Joga, por favor, diretor, no nosso material. Bom, vamos descer? Agora nós vamos chegar ao nosso repertório sociocultural. Olha só, repertório sociocultural. Primo Basílio, desce pra mim, diretor. Publicado em 1878, o romance O Primo Basílio filia-se ao realismo português. Além do adultério, a obra ganha expressão pela postura de Juliana, empregada doméstica, né, da casa onde vivem Luísa e Jorge, o casal protagonista da trama. A funcionária serve como representação simbólica da mulher do povo, a criada que jamais aceita sua condição de subordinação. Na passagem abaixo, essa, né, que é o autor do texto, evidencia a disputa de classe e a visão de Juliana como personificação da exploração do proletariado. Tenho passado anos a ralar-me para ganhar meia moeda por mês. Estafo-me a trabalhar, de madrugada até a noite, enquanto a senhoria panria. É que me levanto às 6 da manhã e logo a engraxar, varrer, arrumar, labutar, e a senhora está muito regala em vale de lençóis, sem cuidado nem canseiras. A senhora suja, 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 quer ir ver quem lhe parece, e cá está a negra, com a pontada no coração, a matar-se com o ferro na mão. Notem que esse texto tem uma linguagem um pouco mais rebuscada, justamente porque é um texto do século XIX, né, de 1878, e ainda existe uma outra situação. É um clássico da literatura portuguesa. O autor desse texto chama-se Eça de Queiroz. Eça de Queiroz é um grande autor do realismo português. Então, além de ser do final do século XIX, é um texto, né, que reverbera o português de Portugal. Por isso que tem essas diferenças aí no entendimento, ok? Desce mais um pouquinho, diretor, vamos descer? Olha só. Empreguete. Diretor, assistiu essa novela? Ouviu falar? Ouviu falar. Ouviu. Lembra que o Enem, ele não quer apenas o repertório sociocultural, né? Que vem lá do livro, que vem lá do filme, que vem da série. Ele conta com a possibilidade de entender que o repertório sociocultural atravessa a vida do aluno, atravessa a vida do candidato. Bom, provavelmente muitos dos nossos alunos eram o quê? Crianças. Outros já eram adolescentes e outros já eram adultos, porque nós temos também os nossos alunos que são mais velhos. E aí? Bom, isso lá nos anos de 2012, 2013, virou uma novela bastante conhecida, né? As três protagonistas deram a vida, né, a empregadas domésticas que lidavam com a invisibilidade, com as vulnerabilidades, com a desvalorização da classe de empregadas domésticas no Brasil. Desce um pouquinho pra mim. Essa novela chamava-se Cheias de Charme, né? E aí criou-se até um neologismo, empreguete, né? Vida de empreguete, foi até uma música que fez sucesso. Cheias de Charme é uma telenovela brasileira produzida pela TV Globo e exibida originalmente de 16 de abril a 28 de setembro em 2012, em 143 capítulos.
Maria da Penha, Maria do Rosário e Maria Aparecida são 3 empregadas domésticas que, por um golpe do destino, acabam na mesma cela da delegacia. Penha é uma mulher batalhadora e guerreira que criou sozinha os 2 irmãos, Alana e Elano, que agora cria o seu filho Patrick, fruto do seu relacionamento com o marido, né, preguiçoso, malandro, que vive às suas custas. Bom, uma novela que tem um traço humorístico, é importante, até porque foi uma novela exibida no horário das 7, em geral, né, existe aí esse traço dentro das novelas da emissora, né, no horário das 7, mas, sem dúvida, uma novela que trouxe uma discussão atenta aos nossos dias, certo? Desce mais um pouquinho, diretor. Ó, dona Liede, eu chego de viagem, você não está aqui. Quem vai arrumar minha mala tem roupa suja pra lavar. Eu tô no meio do tiroteio, já expliquei. Não é problema meu. Dá seu jeito, Edilza. Não tem jeito, pode ver na TV, dona Liede. Desce pra mim. As histórias de Priscila e Leandro Assis, autores da série em quadrinhos Confinada, pertencem à série que acompanha as personagens Fran e Ju, empregadas domésticas que aguentaram os desmandos de não sei como pronuncia, François, não sei, enfim, ao longo de 2020, para manter o próprio salário e o de suas colegas. Confinadas na cobertura, uma mais que a outra, as duas com suas famílias e amigos, representam uma boa fatia da sociedade brasileira, né? Aí faz uma referência às histórias em quadrinho feitas aí pelo Leandro de Assis, a série Confinada, que basicamente relatava, né, os abusos que eram direcionados às empregadas domésticas que tanto sofreram na pandemia, né, sem os seus salários, muitas das vezes porque não tinham a Seguridade Social, CLT, carteira assinada, ou porque estiveram presas, né, basicamente dentro das casas das madames, certo? No Rio de Janeiro teve até um caso de uma greve de ônibus, que a empregada estava na televisão e ela falou assim, como é que eu vou chegar, né, dona Rosângela? Ah, verdade, diretor, verdade. E isso demonstra o quê? Como, né? Demonstra o quê? Demonstra que não existe aí uma humanização, né? Se são pessoas que moram longe, né, porque são pessoas pobres, e nós sabemos que pessoas pobres moram em lugares periféricos, certo? Ou, ainda, podem estar em locais um pouco mais próximos ao centro, mas são lugares dominados pelo tráfico, então existe ainda essa questão do tiroteio, existe toda essa questão da vulnerabilidade social, enfim, são muitos problemas. Bom, meu diretor, vem comigo. Olha só. Vamos lá. Bom, vamos que vamos, meus amores. Olha só. Eu que não sou boba, fiz o quê? Ó. Vamos pensar aqui, ó, na nossa argumentação, na nossa problematização. Vamos lá. Podemos falar sobre, primeiro, resquício da escravidão. Já que a maior parte da classe que trabalha nessas funções, né, representa as mulheres pretas. Além disso, a falta de fiscalização, mesmo com a PEC das domésticas, ainda existem muitas mulheres que não têm carteira assinada, que não têm direitos assegurados. Existe a invisibilidade da categoria. E existe ainda, como consequência, a desumanização. Já que não existem direitos, essas pessoas ficam em condições indignas. Então existe a desumanização das domésticas. Ok? Esses são possíveis argumentos. Certo? Bom, introdução nota 1000. Vamos pensar aí, ó. É introdução? Vamos fazer uma com o livro O Primo Basílio. Vamos lá? Vamos escrever nossa introdução. No livro... Olha as aspas. Vou até botar em vermelho. O Primo Basílio... vírgula, escrito por essa... Ih, diretor. Deus amado. Escrito por essa de Queiroz.
vírgula. A personagem Juliana, vírgula, empregada doméstica sofre no início da trama com desrespeito e com a desvalorização da patroa. Luísa. A protagonista da história. Ponto. Ainda que tenha sido publicado no final do século XIX, vírgula, o clássico português alinha-se ou alia-se, tanto faz, a realidade. Nacional. Ou atual, vamos botar atual. No Brasil, vírgula, tendo em vista os desafios enfrentados pelos trabalhadores domésticos. Não é ponto parágrafo, é ponto continuativo. Parágrafo começou aqui. Nota que nós estamos no estúdio, tem uma câmera. Eu não posso escrever aqui, eu queria, mas não tem como. Senão depois o povo vai ficar, prof, eu não entendi. É um outro parágrafo? Não. Ponto continuativo. Olha o parágrafo aqui, ó. O parágrafo tá aqui. Aqui, ó, tá igual às demais linhas. Nesse sentido, ó, a Nani colocou, prof, isso se evidencia no final da introdução. É conectivo? Não, Nani. O que você vai lançar? Lança o ponto, você vai botar a sua tese. Como que você, ó, coloca a tese? Nesse sentido, vírgula, guarda essa informação. Não usa mais o isso se evidencia para fechar a introdução. Olha a tese. Torna-se o quê? Indispensável discutir. E aí? É introdução, preciso antecipar os elementos sobre os quais eu vou falar. Primeiro elemento, o resquício do pensamento escravocrata. Por quê? Essas mulheres são pobres, essas mulheres em sua maioria são pretas. Escravocrata, ou seja, não conferir direitos a mulheres que trabalham nos lares sem nenhum tipo de respaldo é um sistema escravocrata. É o resquício do pensamento escravocrata, correto? E, além disso, apesar da PEC das domésticas em 2015, existe fiscalização. Quem tem que fiscalizar? O Ministério do Trabalho, ele fiscaliza. Primeiro, preciso fazer uma contagem, certo? Para saber em quais lares essas mulheres trabalham, para que exista uma fiscalização. Para a gente poder fechar nossa introdução. E a falta de fiscalização última linha, como as causas para
o lamentável cenário a ser superado no país. Tira print, printzice, tira print, tira print. Tirou? Tira print. No próximo tempo, às 11 horas, nós vamos discutir, analisar essa introdução, pensando no contexto sociocultural, no repertório sociocultural e na conexão desse repertório dentro dessa intro. Tira print, certo? Nós voltaremos às 11 horas, ok? Bom, um abraço e até daqui a pouco às 11 horas. Eu me chamo Luana Viana, como vocês sabem, a BAP tá diferente. Beijo! Agora, somos mais de 1 milhão! Faça parte da nossa família. Acesse nossas redes. Prime.